Aonde a sua persistência pode te levar? Você já se sentiu enganado por não ter tido a paciência ou a destreza de olhar aquelas pequenas linhas, aquelas pequenas letras dos contratos de financiamento, de empréstimo, que muitas vezes os bancos apresentam a você? Ou você já se sentiu enganado por ter contratado algum serviço ou produto e depois se arrependeu? Porque você imaginava que era uma coisa e na prática aconteceu algo completamente diferente? Prepara a pipoca, se ajeita no sofá que no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de um vendedor de máquinas de milkshake que aos seus 52 anos de idade conseguiu, com a sua genialidade, a sua expertise, criar um dos maiores impérios alimentícios do planeta, se posicionando em praticamente todo o globo terrestre, atingindo números astronômicos de mais de 700 milhões de dólares. Estou falando da história de McDonald's. Eu não acredito que você ainda não está inscrito no canal, esse canal que a gente fala de finanças, vendas, cria alternativas e mostra para você a realidade do mundo sem esconder os fatos. Eu peço para você se inscrever agora, ative as notificações para receber toda semana um conteúdo novo. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Rafael Malman e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns dos pontos que eu consegui perceber no filme The Founder, né, o fundador, ou aqui traduzido para o Brasil, Fome de Poder. Pontos estes que vão agregar para você que é vendedor, para você que é empreendedor, para você que é gestor de algum grande empreendimento ou pequeno, para que você possa aplicar esse conhecimento e as estratégias utilizadas por Ray Kroc para chegar a construir esse império que a gente conhece hoje, que é o McDonald's. O grande ponto que eu penso que foi o auge do negócio foi a persistência dele. Imagine você ao longo dos seus 52 anos, você já resistiu a tudo e nada havia dado certo na sua vida até aquele momento. Mas a sua persistência fez com que você encontrasse a oportunidade que tornaria você uma das pessoas com maior riqueza patrimonial que já existiu e construísse um negócio que deixaria um legado ao longo dos anos. Estamos falando aí também de você perceber as grandes oportunidades no momento que elas aparecem. Na maioria das vezes, as oportunidades aparecem em momentos distintos para cada uma das pessoas. Mas você é que tem que ter essa percepção de conseguir perceber qual é o seu momento de receber essa oportunidade e se aquela é de fato uma que vai servir para você. Podemos conhecer também um método que foi, naquele momento, um método inovador, um método único de aplicação na criação de sanduíches, que era o quê? Uma linha de produção que agilizava o processo da entrega do sanduíche, permitindo que ele chegasse até a mão do consumidor final em fração de segundos. Eu acho que isso se perdeu um pouco se a gente for analisar como é que tá. Por exemplo, você vai buscar um lanche ou pede um lanche, não tá tão rápido, mas que o método foi inovador, a gente consegue perceber como foi criado aquilo, como foi desenhado, como foi idealizado pelos irmãos McDonald's na época. O que eu quero trazer aqui para vocês é a percepção de você conhecer de fato o seu negócio. Você entender qual é a melhor funcionalidade, o que ele de fato atende, como é que você consegue extrair a melhor forma de riqueza, de conhecimento, de lucro para o seu bolso através do seu negócio. A gente consegue notar o sacrifício que o Ray ele faz ao longo da vida dele. Ele foi muito persistente, ele lutou contra nãos que eram entregues diariamente. Ele saía, sabe a história do vendedor persistente? Tá aí um grande exemplo. Todas as vezes que ele saía, na maioria delas ele recebia, encontrava uma porta fechada, um não, até que ele se depara com essa grande oportunidade que foi onde ele vislumbra a criação desse império que ele conseguiu construir, né? Então, aí eu quero ressaltar uma frase que eu gosto muito, que é o sacrifício temporário, benefício permanente. Ele se sacrificou ao longo dos anos, ficou longe da esposa, ficou longe de casa, pegava a estrada diariamente. Mas esse foi um sacrifício que durou um certo período até que ele conseguisse atingir o resultado que ele tanto buscava. E aí, uma outra coisa que eu também comento bastante quando eu falo de venda com os meus colaboradores, com os meus parceiros, é sobre o quê?
ser o seu primeiro cliente. Eu não tenho como ser confiante em relação ao que eu estou vendendo se eu não utilizo aquele produto. A prova disso é que ele foi o que investiu primeiro, na primeira unidade, ele que comprou, ele que montou a primeira loja depois, né, que ele conheceu os irmãos McDonald's ali. Ele foi o primeiro. Ele assumiu aquele papel de vender as franquias, mas ele foi o criador da primeira franquia. Então, é muito importante você reconhecer, você de fato acreditar no seu produto ou no seu serviço para que isso se torne de fato uma potência. Se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Aí a gente consegue perceber que a clareza dos sonhos, dos seus objetivos, é uma coisa que se você faz no início da sua jornada, fica mais fácil para acompanhar ou para alcançar aquele resultado que você busca. Não tem como chegar num lugar que você não sabe para onde você está indo. Então, quanto mais claro, eu quero ser um grande vendedor, eu quero ser um grande CEO, quero ser um grande gestor, depende de você ter clareza nisso para você conseguir buscar. E aí as oportunidades que vão surgindo, você vai filtrando, dizendo isso vai me colocar na direção, vai me aproximar ainda mais do meu objetivo ou vai me afastar. Reconhecer as pessoas comprometidas que estão à sua volta. Tem um momento, que eu falo um momento chave, quando ele está naquela primeira unidade que é dele, é de propriedade própria, ele identifica um colaborador que futuramente ele oferta a possibilidade desse cara comprar uma franquia com ele. Então você reconhecer as pessoas que estão comprometidas, não envolvidas. Você já ouviu aquela história do porco e da galinha? Não sei se vocês ouviram, mas se não conhece, eu vou contar para vocês. Te convidaram lá os animais para fazer um omelete. A galinha ela entrou com o ovo. E o porco entrou com o bacon. Sabe o que isso significa? Que a galinha estava só envolvida. Ela só cedeu o ovo para o omelete. Mas o porco literalmente tirou uma parte do corpo para que acontecesse o omelete ali naquele momento. Então você precisa identificar essas pessoas que estão à sua volta, que estão comprometidas, e as valorize. Faça como o Ray fez, dê a oportunidade para que essa pessoa também possa ter um crescimento. Afinal, ela estava ali valorizando. Entende? Leia as letras miúdas, as pequenas letras que estão nos contratos. A gente tem 2 momentos no filme que isso fica nítido, que é muito importante você ler aquelas pequenas letrinhas que estão nos contratos que você assina. A prova disso no primeiro momento é onde o Ray, que estava responsável pelo processo, né, pelo projeto de expansão das franquias, de venda das unidades, ele vai lá e faz o penhor da própria casa para pegar aquele capital e criar a primeira unidade. Depois ele começa a viajar para vender. E aí o que ele tinha de rendimento, por não ter lido o contrato de forma adequada, não era o suficiente para custear as despesas que ele tinha de estrada. Ele estava com um baita de um negócio na mão, só que não estava ganhando dinheiro, porque não se atentou ao contrato. A emoção tomou conta daquele negócio, daquele momento que ele estava vivendo. Então, uma recomendação que eu deixo para você é assim, não misture emoção com os seus negócios. Negócio é muito razão. Quando você coloca emoção, às vezes você toma uma decisão de cabeça quente ou tá muito feliz, você nem sabe o que você tá assinando. Conseguimos perceber também, gente, que bancos sempre serão bancos. Quando você toma consciência disso, você faz o banco apenas como um instrumento que possa te levar em algum lugar. Por que eu digo isso? Porque o banco, ele tem que ser uma ferramenta que você vai usar ele, e não simplesmente ele te usar. Ele bate de porta em porta ali em vários bancos, tenta conseguir crédito, e a única forma que eles aceitam ceder crédito para ele é fazendo o penhor da casa dele. Então, e aí chega um momento que ele não tem mais condição de pagar, porque a grana que estava entrando não era o suficiente, e aí a gente vê o real papel que os bancos ocupam na sociedade. Eles se aproveitam das oportunidades que vão surgindo. Então, como o banco é um negócio, tem esse lado obscuro, mas não deixa de ser negócio, né? A pessoa, na maioria das vezes que vai tomar crédito, ela não lê as linhas miúdas. Então, banco é sempre banco. Contrate pessoas melhores que você. Se vocês perceberem em um momento do filme, ao sair do banco, quando ele está tentando tomar crédito e ele está com 3 parcelas atrasadas da sua hipoteca lá da casa, uma pessoa aborda ele e diz que admira todo o trabalho que ele já construiu junto à empresa, ao grupo ali, só que percebe que ele estava precisando de ajuda.
e aí oferece uma condição de ajuda, aponta algumas coisas, faz alguns indicativos ali para ele, né? Consegue mostrar para ele algumas coisas que, se ele continuasse naquele caminhar, naquele fluxo de caminhada, ele não ia ter resultado nenhum. Ele já estava expandindo o negócio. Quem ia ganhar dinheiro ia ser somente os criadores lá da marca, mas o trabalho de desbravar não ia ser reconhecido. Então, esse camarada que ele contrata, ele consegue mostrar pro Ray que o negócio dele não era lanche, não era sanduíche, não era ganhar 1,5% de cada sanduíche que era vendido, mas sim que ele tinha um baita de um negócio imobiliário, ou seja, ele consegue mostrar que o negócio do McDonald's não era hambúrguer, era imóveis, eram terrenos que ele conseguia amarrar o franqueado, a pagar aluguel, e se ele não cumprisse qualquer uma das regras ou infringisse qualquer uma das regras do contrato de franqueado, ele poderia simplesmente interromper o contrato de locação do terreno. Ele consegue amarrar o franqueado de uma forma na qual, se ele infringir qualquer regra que está estabelecida no contrato de franquia, ele consegue pedir para que o franqueado desocupe aquele lugar. Só que no contrato também está previsto que o franqueado não pode alugar um outro terreno a não ser da própria empresa. E isso mostra para nós que, encontrando as pessoas certas, e a gente não é bom em tudo, você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. Identifica aquilo que você é muito bom e explora isso, canaliza força para isso e ganhe muito dinheiro para contratar os melhores, que são melhores em coisas que você não faz. Assim você vai encontrar essas lacunas e conseguir fechar essas lacunas com essa expertise que muitas vezes vem de pessoas que não estavam no seu negócio, mas que você conhece no decorrer da caminhada. Outra coisa é o seguinte, gente, se você confia no que você está fazendo, se você acredita de verdade no que você está fazendo, cai de cabeça, velho. Cai de cabeça, acredita, coloca toda a sua força, pisa no acelerador, não pisa no freio, porque a coisa vai dar certo. Em que momento que eu percebo isso? Eu percebo isso quando acontece aquele episódio dos milkshakes. Ele viu que ele não estava ganhando dinheiro e ele precisava corrigir isso. De que forma que ele faz? Surge então a oportunidade de colocar o milkshake de sachê, né? Aquele produto que dissolve ali na água e se torna um milkshake. Porque ele estava gastando muito, os franqueados estavam gastando muita grana com energia na época. Eu acho que nem existia a energia fotovoltaica, por exemplo, para que eles pudessem ter uma opção mais em conta. Quando ele percebe isso, ele encontrou uma forma de reduzir custos, certo? Quando ele encontra essa forma, ele vai entregar para os irmãos McDonald's lá. E eles não concordam muito com a situação, porque eles são mais conservadores. Dá para perceber através desse perfil que eles são mais conservadores. Só que o Ray estava trazendo um benefício que ia ser expandido para todos os franqueados. Que era o quê? Fazer com que toda a engrenagem ganhasse mais dinheiro. Ele ganharia mais dinheiro porque sobraria mais capital. Os franqueados ganhariam mais dinheiro porque reduziriam os custos com energia e, consequentemente, os irmãos McDonald's ganhavam. Só que como houve esse choque de ideias, era muito diferente. Você consegue perceber que as ideias conservadoras, né, tradicionais dos irmãos McDonald's, talvez travaram esse processo de expansão ainda mais. E o Ray, ele era o cara desbravador, era o cara que não tinha muito freio para nada. Então, quando ele acredita veemente naquilo que ele está fazendo, ele manda vários sachês de milkshake para todos os franqueados para que eles comecem a expandir isso. Nesse momento, eu digo que é o segundo momento de ler as pequenas linhas ali, né? É onde eles sentam, pactuam um novo acordo, onde nesse acordo eles receberiam uma fatia, porque já não tinha mais negócio, não dava para seguir aquela sociedade. E é aquele momento que gera uma divisão de opiniões, né? Tem gente que vai falar assim que o Ray foi um bandido, que ele traiu e tal, e na minha visão é isso mesmo que aconteceu, quando ele diz que ele vai pagar um valor e aquele 1% que é a grande briga, que hoje geraria algo em torno de 100 milhões anuais, ele diz que esse 1% é só o aperto de mão, não tem nada em contrato, e é aí onde a expressão fio do bigode vai literalmente pro ralo. Por quê? Porque a gente tá falando de um episódio, esse episódio aconteceu lá na década de 70, 60, sabe? Se naquela época as pessoas já não tinham palavra, imagina hoje. Hoje é o papel, gente. Fez negócio com alguém, não importa quem seja, coloca no papel, faça o contrato, leia o que está escrito no teu contrato para você não ser enganado depois.
o mais comum é as pessoas não deixarem nem você ler o contrato. Não importa, você vai lá no banco, você vai fazer negócio com alguém, peça para ler. Você tem esse direito de pegar esse contrato e ler com antecedência para não acontecer o tal do aperto de mão que nunca aconteceu. Se é verdade ou não é verdade esse episódio do aperto de mão, a gente nunca vai saber, né? Porque os envolvidos todos já estão descansando, vamos colocar assim. Então a minha percepção, fazendo um resumo aí, é o seguinte: é um filme que você não deve deixar de ver. É um filme que vai agregar muito para você que quer buscar uma evolução, quer buscar um aprendizado, quer entender um pouco dessa expertise do mundo dos negócios, quer ver como é que acontece também algumas sujeiras de bastidor aí, que muitas das vezes a gente não fica nem sabendo. É muito válido. Mas o grande ponto que eu carrego comigo, assim, os 2 pontos é a persistência desse camarada. Porque eu não sei, eu tô com 36 anos. Eu não sei se eu suporto até os 52 para estourar. Nossa, o cara atingiu sucesso, o cara conseguiu se tornar um grande milionário, dono de uma grande corporação. Eu não sei se eu teria essa persistência. E você teria? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixa o seu curtir aí. Comenta pra gente qual que é a sua opinião. Você acha que o Ray foi realmente um bandido aí nessa situação, não honrando o aperto de mão 1%? Compartilha esse vídeo para quem ainda não assistiu o filme ou para quem já assistiu, para discutir aí contigo, para trocar uma ideia do que pode ser agregado através desse meio que é, né, os filmes que a gente tem aí à nossa disposição. Fechou? Forte abraço e até o próximo vídeo.